Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta segunda-feira, dia 20 de outubro. 1947, 20 de outubro, o Brasil rompe relações com a União Soviética. Havia muito pouco tempo de relação diplomática. O Brasil tinha normais relações com a Rússia. O imperador Pedro II, você sabia, esteve em São Petersburgo e em Kiev, em viagem pessoal, viagem de estudos, não era uma viagem oficial. Mas mantínhamos boas relações com a Rússia até a Revolução Comunista. Aí cortamos. Reatamos ao final da Segunda Guerra Mundial, porque nós acabamos lutando ao lado dos soviéticos, né? União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos, França, Brasil, né? Entre outros. Bom, mas aí um diplomata brasileiro foi preso em Moscou porque estava bêbado e fazendo arruaça. E o Brasil usou isso como pretexto para romper relações, porque já não estava gostando de a União Soviética mandar dinheiro para o Partido Comunista Brasileiro. Tanto que, naquele mesmo ano de 1947, em maio ou março, no primeiro semestre, já havia cortado o registro do Partido Comunista Brasileiro porque recebia dinheiro de Moscou. Depois a relação foi retomada aos poucos, né? Juscelino, Jango, Jânio Quadros e, por fim, quando assumiu o Jânio, em 61, ele reativou as relações que foram mantidas no governo militar. Eu lembro que, acho que foi em 64, quando chegou o novo embaixador soviético, no Rio de Janeiro ainda, a embaixada era lá, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro pediu para tocar todos os sinos em sinal fúnebre, toque fúnebre, lamentando. Estávamos em plena Guerra Fria. E, bom, 1748, na Inquisição em Portugal, foi executado o último brasileiro condenado pela Inquisição. Ele estava sendo inquirido por homossexualismo, só que ele não sabia disso. Ele foi torturado, pensou que tinha que confessar alguma coisa para se livrar da tortura e disse que praticava o judaísmo. Aí ele foi condenado por judaísmo e por homossexualismo, sem prova nenhuma, simplesmente pela confissão obtida com tortura. Eu lembro daquela recomendação dos filmes que diz assim: qualquer semelhança é mera coincidência. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, ontem não deu tempo de falar em muita coisa que eu vou falar hoje para vocês, a começar pela eleição na Bolívia, né? O companheiro Evo Morales está completamente fora, carta fora do baralho, né? Morales quer dizer Moraes, traduzido para o português, né? Bom, mas enfim, Morales a menos. Ele está até foragido, porque ele foi condenado por tráfico de menores. Essa turma, né, ali na vizinhança, né, no Paraguai, o Lugo, né, que foi presidente, esquerdista também, era padre, e levou literalmente, né, porque padre significa pai, né? Ele levou isso literalmente, foi pai muitas vezes. E o Evo nega que tenha praticado tráfico de adolescentes. Está foragido lá no meio da região da Coca. Mas o partido dele, o MAS, que é em direção ao socialismo, vai ter que mudar de rumo,
porque fez 3% no primeiro turno, nem entrou no segundo turno, que foi domingo passado, foi ontem. Segundo turno ficou a disputa entre dois direita, mais direita e menos direita. Os dois de direita, ganhou um deles, que é filho do ex-presidente Paz Estenssoro. Esse se chama Rodrigo Paz, era senador, começou vereador, né? Depois deputado nacional e, por fim, senador. O outro, o candidato que estava disputando com ele, já tinha sido presidente. Disputa entre a direita. Então, direita, lá, o senador Rodrigo Paz. O pai dele, Jaime Paz Estenssoro, foi presidente em 1989. Depois disso, 19 anos de esquerda, o povo boliviano não aguenta mais, ou seja, a esquerda não chegou nem ao segundo turno. Uma das falas de metas do novo presidente da Bolívia: o Estado não é o centro é o povo. Capitalismo para todos. O Evo Morales mandou votar nulo, não adiantou nada. Vocês lembram que ele ganhou a refinaria da Petrobras? Acho que mais de uma. Instalações da Petrobras lá na Bolívia ele nacionalizou, Lula não quis discussão, deixa para ele, em 2006. Depois fez um acordo com a Petrobras, também a Petrobras perdeu quase R$1 bilhão nesse acordo lá de gás, de qualidade de gás. Lá. Lula disse, não, o mais forte tem que ceder para o mais fraco. Só que tudo isso é patrimônio nacional dos brasileiros. Quando falam a Petrobras é dos brasileiros, sim, então ele não pode dar o que é dos brasileiros. Né? Mas, enfim, com esse resultado, temos agora Argentina, Peru, Equador, Bolívia, Paraguai, de direita. O Uruguai não dá para dizer que é direita, mas também não dá para dizer que é esquerda. O Uruguai é um país mais adiantado politicamente que a gente pensa. Né? O Chile, que é esquerda, vai virar direita na próxima eleição. Todas as pesquisas estão dizendo isso. Né? Fica lá o Petro na Colômbia, que agora está sendo chamado pelo Trump como chefe do narcotráfico. Tem mais um chefe de narcotráfico na Venezuela. Né? E temos o Brasil. Bom, Lula deve estar nervoso aí, que tem eleição no ano que vem. Né? Tem muitos motivos para ficar nervoso. Ele ficou nervoso depois que o chanceler o Mauro Vieira voltou da reunião com Rubio na Casa Branca, tiveram aquela reunião secreta, ele nem ligou por telefone para o Lula, para ninguém ficar sabendo, ele pegou o avião, veio, no dia seguinte foi lá contar para o Lula qual tinha sido a conversa, e o Lula ficou nervoso a partir dali. Tanto que na reunião de sábado lá em, se não me engano, São Bernardo, lá em São Paulo, ele já desafiou Trump, dizendo que a América Latina é independente, nenhum presidente pode falar grosso com o Brasil, porque nós não vamos aceitar. Isso já diz tudo, está demonstrando aquilo que eu falei para vocês. Bom, um outro motivo dos nervos de Lula é que as estatais todas estão dando prejuízo. Veja só, prejuízo de estatal. Né? 2015, 2016, 2017. Lucro de estatal, 2019, 2020, 2021, 2022. Prejuízo de estatal de novo, 2023, 2024. Nesse ano, até agosto, 9 bilhões de prejuízo. Eu vi no Estadão que o presidente do Correio, que saiu agora, porque o Correio cada vez com mais prejuízo, um fiasco, foi indicado pelo grupo Prerrogativas de Advogados de Esquerda. Não podia dar certo, né? E ele é advogado. E tem outro indicado pela esquerda, o Fukunaga, né? Foi para prever um maior fundo de
previdência privado da América Latina. Tem 200 mil associados, né? Tem 200 bilhões de patrimônio aplicado e está tendo déficit, né? Um problema de 17 bilhões. Aí o Fukunaga saiu, foi premiado com... Vai dirigir um Elo Par, que é lá uma instituição, acho que é cartão, entre Bradesco e Banco do Brasil. Tem motivos aí o Lula para ficar nervoso. Bom, mas lá no Supremo também, nervosismo geral, né? O pessoal tomando copo d'água, batendo boca, Fux e Gilmar, né? Gilmar foi provocar Fux. E agora, mais uma, né? Essa brasileira americana, Flávia Magalhães, né? Vai acionar a justiça americana contra Moraes e mais todo mundo da primeira turma que sancionou as decisões de Moraes, de mandar prendê-la, né? Ela acha que policiais federais estavam monitorando ela numa manifestação de brasileiros, né? Ela mora nos Estados Unidos há 23 anos, ela é casada com um americano. Ela tem cidadania americana há 13 anos, nascida no Recife. Moraes mandou, em dezembro de 23, mandou prendê-la, né? E mandou bloquear o X. Ela teria feito afirmações falando em ligações de Moraes com o PCC. Mas aí ele não poderia, né? É incrível, ninguém acredita nisso. Que o próprio juiz que se sente caluniado é que manda prender a suposta caluniadora. Não faz o menor sentido isso. Isso não cabe em qualquer modelo de direito democrático, né? E com tudo isso, o Alcolumbre fica sentado em cima dos requerimentos dos senadores. É incrível. E aí os que referendaram, vejam só, Dino, Carmen Lúcia, Zanin e Fux, né? Notícias dos Estados Unidos é que vão ser processados por ela também, né? Os advogados são os melhores dos Estados Unidos porque Elon Musk ofereceu pagar os melhores advogados dos Estados Unidos, né? Bom, e também não teve tempo de falar ontem, o Wall Street Journal, na página de opinião, está perguntando lá, né, se o Brasil invadiu o sistema de alfândega e proteção de fronteiras, o Custom and Border Protection, né, para fraudar a entrada do Felipe Martins. Está perguntando isso na página de opinião do Wall Street Journal, que é o jornal que as pessoas que decidem leem no mundo inteiro. De Brasília, Alexandre Garcia.